como o doutor Marcelo Sequefe e a secretária Leia da Silva Mello, né? Peço desculpas pela demora, eu estava aqui acessando o meu voto, né, o único voto da manhã de hoje, e agora eu vou pedir mais um minuto para poder acessar a pauta, mas eu vou pedir à doutora Leia que leia a ata, o resumo da ata da sessão anterior, para, declarando aberta a sessão de hoje, darmos a continuação em seguida. Bom Doutora dia a Leia. todos. Renovo meus cumprimentos e passo a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão anterior, realizada no dia 11 de outubro de 2023, disponibilizada no Diário da Justiça de número 9.704, do dia 7 de novembro de 2023, e dada como publicada no dia 8 de novembro de 2023. Até o momento não foi pugnada e eu passo a apreciação para o presidente da Câmara. Sem quaisquer ressalvas, a ata será assinada regularmente. Como eu ia dizendo, estou sem a pauta, e por essa razão eu pediria à doutora Leia que fizesse o anúncio do primeiro processo da pauta, que é da minha relatoria. Tudo bem, desembargador. É o processo de número 1 da pauta, é o processo 0814882, dígito 94, 2018, 818-0140, é uma apelação civil, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante ao município de Miguel Alves, Procuradoria-Geral do município de Miguel Alves, advogados Alexandre Veloso dos Passos e outros, o apelado ao Estado do Piauí, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Oliveira. Obrigado, doutora Leia. Passo... Desembargador Oliveira, eu só queria que a Leia pudesse me informar, o doutor Marcelo, se eu funcionei nesse processo lá na primeira vara do Conselho da Fazenda Pública. Isso, desembargador. Já estou, inclusive, acessando para buscar essa informação. Eu vou conferir aqui também, desembargador. Eu vejo aqui, senhores, que a sentença de embargo de declaração foi proferida por Vossa Excelência, desembargador. E pelo que eu estou vendo aqui na pauta também, todos é da primeira vara também, dos feitos. As duas sentenças. Não, as duas sentenças. Tanto a sentença, a primeira sentença originária, como a sentença de desembargo foi proferida por Vossa Excelência. E me parece, doutora Leia, os outros dois processos... Isso também, são a primeira vara dos feitos. Perfeito. Valeu, naturalmente. Vamos só conferir aqui o magistrado prolator. O senhor está dando uma olhadinha também, né, doutor Marcelo, no segundo e só terceiro? para ver, porque assim, às vezes é a primeira vara, mas por alguma razão, dependendo da época que foi proferida, né? Às vezes é o magistrado. Quanto a isso, eu vou ver se eu consigo um outro desembargador que tenha disponibilidade para ingressar na sala, para a gente ganhar tempo. Também. Tá bom? Só um minutinho. Processo 2 da pauta. É isso que eu ia sugerir isso. Eu quero acreditar, até mesmo pela data dos processos, que eu devo ter funcionado neles desde o início até a decisão. Tá? São processos do ano 2018, e razão disso, desembargador Oliveira, eu estou pedindo até permissão a Vossa Excelência, até para me retirar, Perfeito. mas dizer que estou à disposição sempre, tá? Dos colegas da Câmara, tá? E para mim isso é motivo de muita alegria sempre reencontrá-los, tá bom? Perfeito. Se a Leia conseguir... Obrigada, desembargador Décio. Doutora Rosângela, é um prazer revê-la. Doutor Marcelo Sequefe. Igualmente, Costa Neto. Desembargador Oliveira, é um prazer revê-lo, tá? Depois dessa viagem breve. Estou verificando que Vossa Excelência está aqui com ar de europeu. Tá? Tá bom? Pois um grande abraço. Eu estou por aqui à disposição sempre. Bom trabalho. Um abraço, desembargador. Muito obrigado. Bom trabalho. Doutora Leia, tente ver se conseguimos algum colega que possa, viu? Só um minutinho.
desembargador Oliveira, o doutor Antônio vai compor a Câmara, tá bom? Estou só encaminhando aqui o link para ele, seu microfone. Ok, doutora Leia. Só um minutinho enquanto eu encaminho aqui esse link. Sim, perfeito. Obrigado. O microfone está ligado. Doutor Antônio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Antônio, meus cumprimentos. É um prazer. Seja bem-vindo a esta quarta quarta Câmara Civil, né, para participar desse julgamento. São apenas 3 processos. Eu quero agradecer antecipadamente a sua participação. É um prazer, satisfação poder servir. Seja bem-vindo, colega doutor Antônio. Como vai, meu caro? Tudo bem, meu desembargador? Aqui. Bom dia, desembargador Antônio. Procuradora Osóngela, a senhora está bem? Prazer revê-la. Tudo bem, muito obrigada. Leia, muito Obrigada, bem. doutor Antônio. É um prazer. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia, meu caro Marcelo, tudo bem? É procurador do Estado. Tudo Eu bem? sei, ilustre procurador. Prazer, estamos juntos. Então, doutora Leia, composta a Câmara, podemos reiniciar a sessão. Eu não sei se for interrompida a gravação. Não foi interrompida, desembargador. Então, doutor Antônio Soares, nós estamos já anunciando o primeiro processo, né? Aliás, já foi anunciado, mas eu pedi à doutora Leia que eu faça novamente para Vossa Excelência tomar ciência de qual é o processo, né? E possamos, em seguida, iniciar o julgamento. Sem esquecer que, às vezes, eu
anunciado o processo, eu já começo o voto. Lembrar que o doutor Marcelo Sequef tem a palavra em seguida. Anuncie, por favor, doutora Leia, o processo. É o processo de número 1 da pauta, é o processo 081-4882, dígito 94, 2018, 818-0140, uma apelação civil. Origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante ao município de Miguel Alves, advogados Alexandre Veloso do Passos e outros, o apelado ao Estado do Piauí, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Oliveira. Muito bem. Passo a palavra ao doutor Marcelo, representando o Estado. Obrigado, presidente. Quero reiterar aqui os cumprimentos, e agora, especialmente com a chegada aqui direto do doutor Antônio Soares, meus cumprimentos, senhor presidente, desembargador Oliveira, cumprimento igualmente o eminente desembargador Costa Neto, doutor Antônio Soares, hoje compondo aqui o quórum da 4ª Câmara de Direito Público, cumprimento igualmente a ilustre procuradora, doutora Rosângela, a secretária dos Trabalhos, hoje, aqui na 4ª Câmara, doutora Leia. Bom dia a todos. Bom trabalho. Senhores julgadores, o presente processo tem na origem uma ação ordinária que foi ajuizada pelo município de Miguel Alves, de desfavor do Estado do Piauí, se insurgindo contra decisão de inscrição da municipalidade, Miguel Alves, no SISCOM, que é um cadastro, é um sistema que gerencia os convênios no âmbito da administração pública estadual. A municipalidade, ela, nestes autos, informa que houve tratativas no intuito de celebrar convênios com o Estado do Piauí, mais precisamente tendo como objeto a compra de 3 ambulâncias e de um aparelho eletrocardiógrafo, né, ao município, e narra que obteve da CESAP, que é a Secretaria de Estado da Saúde, a informação de que não seria possível celebrar essa aventa, esse convênio. E justamente porque se constatou que, junto a esse sistema que me reportei, o SISCOM, Sistema de Gestão de Convênios do Estado do Piauí, havia e há uma anotação de inadimplente do município de Miguel Alves. Então, na origem, e justamente por isso, a tutela provisória foi indeferida e, apreciando o mérito, o juiz Acó entendeu pela improcedência do pedido. E eu chamo a atenção aqui, antes de iniciar propriamente as razões do Estado, para um trecho bastante emblemático e eu diria até contundente da fundamentação da sentença de improcedência. O magistrado prolator da sentença recorrida disse o seguinte, abre aspas, em meu entendimento, a gestão atual deve tomar providências para reparar prejuízo sofrido, tais como a ajuização de improbidade contra o causador da inadimplência, denunciar o ato ao Ministério Público para responsabilizar o agente civil e criminalmente e proceder à tomada de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Sem a comprovação destas medidas, não vislumbra a possibilidade de retirar o nome do autor do SISCOM e muito menos de compelir o Estado do Piauí a celebrar convênio com o município inadimplente. E mais adiante, o magistrado diz e finaliza. Não é razoável que o Estado do Piauí suporte prejuízos ao conceder recursos públicos para entes que não demonstrem zelo com os recursos recebidos. Registro ainda que até a presente data em que profira esta sentença, o município de Miguel Alves sequer demonstrou qualquer iniciativa para solucionar suas pendências com o Estado do Piauí, o que me faz crer que o melhor é denegar os pedidos que beneficiar o requerente, que há muito tempo está inadimplente com as suas obrigações. A sentença, fecha aspas, a sentença, senhores jogadores, aí volto eu aqui na fala, ela é bastante, ela resume bem, na verdade, o motivo pelo qual a improcedência há de ser mantida por ocasião aqui do julgamento deste apelo, né, interposto pelo município. É que houve a inscrição do município apelante no SISCOM de forma lídima, de forma legítima, porque o município foram detectadas falhas, né, referente a
situações de irregularidade que o município, até o momento da interposição do recurso de apelação, não demonstrou qualquer providência no sentido de saná-las, e aqui eu enumero algumas. Aqui consta nos autos ausência de certidão negativa de débito junto ao INSS, né, demonstrando a irregularidade em relação aos recolhimentos previdenciários, ausência de certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado, que dá a entender que não não foram sanadas falhas de prestação de contas junto àquela Corte de Contas. E 3, né, mais uma, não apresentação de certificado de irregularidade do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. Ou seja, uma série de irregularidades que conduz à intelecção de ser temerário, uma ordem judicial para compelir o ente público, aqui o Estado do Piauí, a celebrar um convênio com um ente municipal que comprovadamente se mostra de atuação irregular em relação a recursos anteriormente repassados ou em relação a recolhimentos à Previdência Social. Seria bastante, portanto, temerário que se concluísse pela ordem de que o Estado do Piauí venha a celebrar, pactuar um convênio e, consequentemente, repassar recursos, né, do erário a um ente que está aí, não está em dia com sua prestação de contas, com sua demonstração de irregularidade, seja com FGTS, seja com a Previdência Social e com a própria Corte de Contas, Tribunal de Contas do Estado. Então, como eu disse, o SISCOM, que é o Sistema de Gestão de Convênios, ele tem toda uma normatização que estabelece que para um ente municipal se habilitar à celebração de um convênio, ele tem que estar com a situação chamada de adimplência, ele tem que ter o certificado de habilitação plena, e ele só consegue isso quando ele atende à instrução normativa que rege o SISCOM, que é a IN, Instrução Normativa Conjunta CEPLAN, CEFAI, CGE, 01 de 2009, ela que rege toda a operacionalização desse sistema, e ela estabelece o seguinte, no artigo 3º, é vedada a qualquer órgão, entidade de administração estadual, inciso 3º, celebrar convênio ou termo aditivo com órgãos, entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que não atendam a todas as exigências dessa instrução. E dentre essas exigências, temos no artigo 5º, o artigo 5º da IN diz, o proponente, aquele que se propõe a celebrar o convênio, o proponente terá sua habilitação aprovada junto ao SISCOM após análise da documentação encaminhada. Inciso 2º, documentos de regularidade fiscal, e é justamente aqui onde incide a inadimplência do município apelante. A linha A, certidão negativa de débito, CND, junto ao INSS. B, certificado de irregularidade junto ao FGTS. E F, certidão de inadimplência junto ao TCE. Essas 3 certidões, o município, até por ocasião da interposição da apelação, sequer fez menção a qualquer providência que estivesse, pelo menos sendo, ou pelo menos em processo de adoção para sanar. Não, simplesmente ele ficou silente em relação a qualquer providência nesse sentido, apenas quis afastar, de qualquer modo, a sua inscrição como inadimplente para forçar o Estado do Piauí, ou compelir o ente público, a celebrar esse convênio. E a lei de licitações, ela estabelece, senhores jogadores, senhor presidente, que as suas disposições, tanto a lei 8666, que agora foi sucedida pela 1433 de 2021, a gente está nesse período aí, né, de coexistência das duas leis, ambas as leis estabelecem que as suas disposições se aplicam também à seara de convênios, né? Então, a 8666, no artigo 116, e a atual lei, a 1433, em um dispositivo específico, estabelece que as suas disposições se aplicam a, abre aspas, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres. E, dentre as várias disposições da lei de licitações, temos aquelas que exigem do contratante, né, ou do contratado da administração pública, aquele que pretende celebrar um contrato com o poder público para fornecer algum produto, prestar algum serviço, a demonstração da situação de regularidade. Ora, se essa demonstração de regularidade na seara de licitações também há de se aplicar
na seara de convênios, estando inadimplente o município em relação a essas três situações, FGTS, prestação de contas junto ao TCE e a Previdência Social, o INSS, como eu disse, já finalizando, uma temeridade se afastar, né, simplesmente se desconsiderar a situação de inadimplência para que novos recursos venham a ser repassados a um ente público que ainda não demonstrou qualquer iniciativa de sanar as falhas apontadas. Então, eu finalizo, senhor julgador, dizendo e trazendo a reflexão. Se seria razoável impor ao Estado a obrigação de celebrar esses convênios com um município que esteja com pendência em relação às quais este mesmo município sequer demonstrou qualquer iniciativa ou providência para regularizá-las. Então, seria uma temeridade, são as razões pela qual o Estado do Piauí requer o desprovimento do apelo do município apelante. Muito obrigado. Microfone, desembargador. Obrigada, doutora Rosângela. Depois da sustentação da defesa do doutor Marcelo, passamos ao nosso voto. Preenchidos os pressupostos processuais exigíveis à espécie, conheço da presente apelação civil. Como narrado pelo doutor procurador, o município de Miguel Alves afirmou ter sido inscrito no cadastro Siscom como inadimplente, restando impossibilitado de celebrar novos convênios com o Estado do Piauí na área de saúde. Na sentença impugnada, restou entendido que o município, ora apelante, não demonstrou a realização de atos no sentido de retirar pendências junto ao apelado, de modo que não faria jus à celebração do convênio. Ilustrando os autos, verifico que o município apelante foi regularmente inscrito e notificado no Siscom em decorrência de 3 falhas apontadas no documento apostado nos autos, as folhas, aliás, ID número aqui mencionado, quais sejam a ausência de certidão negativa de débitos, CND, junto ao INSS, ou cópia das últimas 3 guias de recolhimento. B, a ausência de certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado, original ou cópia autenticada. C, não apresentação de certificado de irregularidade do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. Em consequência, a recusa do Estado do Piauí em celebrar o convênio com o ente federado é legítima, visto que lastreada em proibição expressa constante na instrução normativa conjunta, CEPLAN, CEFAS, CGE, número 001/2009, que diz no seu artigo 3º, é vedado a qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, inciso 3, celebrar convênios ou termos aditivos com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que não atendam a todas as exigências desta instrução normativa e aos demais requisitos estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, especialmente quanto ao cumprimento das disposições constitucionais e da Lei Complementar Federal 101/2000, ressalvados os casos de calamidade pública oficialmente declarada. Já o artigo 5º do mesmo diploma diz: o proponente terá sua habilitação aprovada junto ao Siscom após análise de documentação encaminhada de acordo com o tipo de pessoa jurídica correspondente. Inciso 2, documentos de regularidade fiscal. A linha A, certidão negativa de débito, CND, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social. A linha B, certificado de regularidade do Fundo Garantido de Tempo de Serviço, junto à Caixa Econômica Federal. E a linha F, certidão de adimplência junto ao Tribunal de Contas do Estado, quando se tratar de prefeitura municipal. Já no artigo 11, reza que será considerado como inadimplente e impedirá a emissão de certidão de habilitação plena pelo Siscom
conveniente que, passo a ler o parágrafo 2º, que diz: a não apresentação da prestação de contas final ou sua não aprovação pelo concedente ou pelo Tribunal de Contas do Estado impedirá a celebração de novos convênios com o Estado. Sobre o tema, há entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em série de repercussão geral, no sentido da regularidade da citada negativação, se não vejamos. A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido quando após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, os casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual, salvo de contas não prestadas. E B, após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto, conforme constante em lei e regras infralegais ou em contrato, independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de contas não prestadas ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. São os casos em que tido como regular a negativação, né? Segundo o julgamento do RE número 10.67.086, relatora ministra Rosa Weber, em julgado de 16 de setembro de 2020. No feito, entendo que não foram comprovadas a adoção de medidas cabíveis ou a justificativa da impossibilidade de fazê-lo. Portanto, não se coaduna com o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que apenas deve ser liberada no cadastro de inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências necessárias para regularizar a situação. Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores. Eu leio apenas a parte objetiva. É firme o entendimento desta Corte Superior de que deve ser liberado no cadastro de inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso quando tomadas as providências necessárias para a regularização, para regularizar a situação. Essa decisão do ministro, hoje aposentado, Napoleão Nunes Maia, ainda em outubro de 2018. Isto é quando o prefeito faltoso se afastou e o novo prefeito inicia os atos preparatórios para a regularização e é permitido que se faça um novo convênio. Não sendo este o caso dos autos, não merece, portanto, prosperar a pretensão recursal. Diante do exposto, eminentes pares, eminentes julgadores, senhora Procuradora de Justiça, conheço do presente recurso, pois estão preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, mas, no mérito, nego-lhe provimento a fim de manter a sentença em todos os seus termos, em todos os seus termos. O meu voto, ouço o voto do desembargador Costa Neto. O seu microfone, desembargador. O microfone, desembargador. Voto do relator. Acompanho o voto do relator. O voto do doutor Antônio Soares. Como vota? Senhor presidente, demais presentes, senhora procuradora, na verdade, é de sabência de todos que a responsabilidade, conquanto a administração seja impessoal e o ente público seja ad eterno, os homens passam, mas o ente público continua,
No entanto, há de se convir que, em situações peculiares, penalizar o ente público ou penalizar o gestor atual, presente, seria um tanto quanto, se não desarrazoado, mas um tanto quanto contrário aos interesses públicos, quando a administração necessita de recursos para não só o manejo dela própria, mas, sobretudo, para a ampliação dos direitos sociais que demanda a cada dia que esse cuidado peculiar. A justiça, naturalmente, tem que agir atentando para os fins sociais a que se destina a sua atuação. É evidente que, se fosse ao pé da letra, ter-se-ia uma situação quase que invencível do ente público ser tratado igualmente um terceiro, que, na verdade, na convivência do dia a dia, o terceiro é penalizado mesmo, não tira empréstimo, não faz acordo, não contrata. O ente público, porém, a meu ver, há de ter um tratamento um tanto quanto diferenciado nesse sentido, não privilegiado, mas diferenciado, atentando para os fins sociais a que se destina. O eminente relator, como tem o ônus de conhecer o processo e melhor do que nós, esmiuçá-lo, atentar para os detalhes, enfim, tenho por razoável e procedente o seu voto, pelo que tomo por empréstimo, acolhendo também os mesmos fundamentos trazidos pelo senhor relator, acompanhando em toto. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Antônio Soares. E a conclusão, doutora Leia, é que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso, mas lhe negou o provimento. Posso fazer a leitura do processo de número 2? Processo de número 2 da pauta. Do desembargador Costa Neto. Costa Neto. Os dois últimos são dele. É o processo de número 2 da pauta, é o processo 081-2014, dígito 46, 2018, 818-0140. É uma apelação cível, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. O apelante é o Estado do Piauí. O apelado é Estefânio dos Reis Oliveira. Defensor público é Dr. Nelson Nery Costa. E o relator é Vossa Excelência, desembargador Costa Neto. A palavra, desembargador Costa Neto. Bom dia, senhor. Na verdade, tem a sustentação oral. Doutor Marcelo. Doutor Marcelo, você quer ficar com a palavra? Obrigado, presidente. Apenas, antes de iniciar a minha sustentação, eu anoto aqui que, no relatório, ao que me consta, parece que há uma inversão da identificação dos polos. Apelante e apelado. O apelante está como sendo a parte autora, mas é como a doutora leu da pauta. O apelante é o Estado do Piauí. Então, essa observação que eu faço para iniciar dizendo que essa demanda, senhores jogadores, é uma demanda que, pela sua temática geral, nem é o caso e nem vem sendo objeto aqui de sustentação oral, como Vossa Excelência vem percebendo, que é as ações típicas de fornecimento de medicamento, que é requerido e que essa colenda quarta Câmara tem a competência privativa para enfrentar, processar e julgar essas demandas de saúde pública, né, por expressa disposição regimental. Só que o caso aqui dos autos, ele se diferencia um pouco da generalidade dos processos dessa matéria. E se diferencia em que medida? Né? Eu percebo, né, da análise que fiz aqui dos autos, desembargador Costa Neto, Vossa Excelência, o relator, que o medicamento aqui objeto o pedido autoral é um medicamento daqueles que pode-se dizer de natureza oncológica para tratamento de câncer. Por que eu estou chamando a atenção a essa peculiaridade? Né? Justamente porque
perceba, já neste ano de 2023, eu não vou me reportar a julgados antigos, não, vou trazer o panorama atual da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não são de cortes estaduais. E Supremo Tribunal Federal, que dando o devido alcance, o devido sentido que se deve ter da tese fixada no tema 793 de repercussão geral, explicitou que, em que pese a solidariedade dos entes federativos, entes políticos, União, Estados, DF, municípios, no que se refere à postulação de medicamentos, de procedimentos cirúrgicos, enfim, de demandas em saúde pública, em que pese isso aí seja inequívoco, são solidários os entes, inclusive a súmula, doutor Antônio Soares, do Egresso Tribunal de Justiça, salvo engano, a súmula 1, súmula 2, não me recordo, as primeiras súmulas do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que proclamam essa solidariedade. Isso não se discute, são solidários os entes. Porém, quando se tem em consideração que, pela própria distribuição e regras do SUS, né, em relação a que tipo de procedimento, que tipo de tecnologia do SUS se demanda, né, se constata que há uma divisão hierárquica, uma divisão federativa das competências no sentido de racionalizar os encargos que devem ser suportados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Fiz esse breve apanhado, esse breve digressão, né, antes de, portanto, adentrar nas especificidades da causa, para dizer que, no que se refere a medicamento oncológico, considerando que a União Federal, por meio do seu Ministério da Saúde, é que tem competência para habilitar estabelecimentos de saúde, desembargador Costa Neto, que possam diagnosticar e tratar pacientes com câncer. E eu aproveito para dizer que esses estabelecimentos, quando eles recebem uma habilitação, o exemplo aqui mais emblemático aqui do nosso estado do Piauí, nossa cidade de Teresina, é o São Marcos. Ele é habilitado para tratar pacientes com câncer, mas não só, mas é o principal. E ele recebe um selo de habilitação chamada de CACOM ou UNACOM, né? São unidades de alta complexidade em oncologia, né? CACOM, e centros de UNACOM, que são unidades de alta complexidade em oncologia, UNACOM, ou centros de alta complexidade em oncologia, CACOM. Pois bem, quem tem competência para habilitar esses estabelecimentos de saúde para diagnosticar e tratar pacientes com câncer é o Ministério da Saúde. Bom, é porque Deus fez uma interrupção aqui. Todos me ouvem bem? Acho que eu perdi aqui a conexão. Estamos ouvindo bem. Ah, perfeito. É porque sumiu aqui da minha tela aqui a sala virtual. Então, eu dizia que essa competência, ela está do Ministério da Saúde, portanto, da União Federal, ela está prevista no artigo 39 da Portaria 140, 2014, do Ministério da Saúde, e senhor julgador, já com base na tese fixada no tema 793, que passo aqui a citar para fundamentar nossa tese, a tese do Estado, o tema 793, aqui aproveitando inclusive a presença aqui ilustre do doutor Antônio Soares, para situar bem a matéria, que diz o seguinte, doutor Antônio Soares, abre aspas, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, aí chama atenção para a parte final da tese. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Ora, se é premissa, se é uma premissa e é indiscutível que a competência para habilitar estabelecimentos de saúde que irão diagnosticar e tratar pacientes com câncer é da União Federal, né? E isso está estabelecido normativamente.
E é fato que o medicamento postulado na presente demanda é um medicamento oncológico, é para tratamento. Eu só irei citar aqui a moléstia específica da parte autora. A parte autora é tratamento de astrocitoma anaplástico, que é um tumor maligno localizado no sistema nervoso central. É inconteste que o Estado do Piauí não tem competência nem para habilitar o paciente, habilitar o estabelecimento de saúde para tratar, diagnosticar e tratar o paciente. E quando se fala em tratar, está embutida a ideia de dispensar o medicamento necessário para o tratamento. Essa competência, ela é da União Federal. E agora eu irei demonstrar a Vossa Excelência que essa tese não é uma tese aqui solitária, isolada do Estado. Ela encontra respaldo em decisões, inclusive deste ano de 2023, do Supremo Tribunal Federal. Vou citar só como exemplo. O agravo regimental no recurso extraordinário 1.338.887, originado do Rio Grande do Sul, julgado em 3 de julho. A acordo é 3 de julho de 2023, segunda turma. Relator, ministro Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, que diz o seguinte, percebam, ementa, agravo regimental em recurso extraordinário, fornecimento de medicamento oncológico, responsabilidade solidária dos entes federados, direito à saúde, artigo 196 da Constituição, tema 793 de repercussão geral, inclusão da União no polo passivo, competência da Justiça Federal para julgamento do feito. Mas há mais julgados, inclusive das duas turmas, senhores julgadores. Não são julgados assim, isolados, que encontram aqui, que respaldam aqui a tese do Estado. Há julgados das duas turmas do Supremo Tribunal Federal, especificamente sobre medicamento oncológico, agora, 2022 e 2023. Trago outra, que é o RE 1.381.234, agora, da primeira turma, relator ministro Alexandre de Moraes, que diz, agravo interno, recurso extraordinário, constitucional, processo civil, indevida aplicação do tema 793, da repercussão geral, pelo juízo de origem, fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, ônus obrigacional a ser suportado pela União, necessidade de sua inclusão no polo passivo, precedente. E o tópico 2 da emenda, que é o emblemático, diz: o entendimento do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de pedido de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, conforme determinado no RE 855.178, embargo de declaração, que é o leading case do tema que citei aqui, 793, de repercussão geral. Senhores, poderia falar julgados de praticamente todos os ministros do Supremo, só que eu não irei cansá-los, porque todos perfilham no mesmo sentido. Eu devo, por uma questão de honestidade intelectual, dizer a Vossa Excelência que, da totalidade dos ministros, eu só constatei 2 dissidências, devo dizer, que é o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques, que entendem de forma diferente em relação a essa específica situação. Mas tem um julgado aqui da ministra Carmen Lúcia, no mesmo sentido, recurso extraordinário 1.383.674. Tudo que eu estou falando aqui é de 2022, 2023. Ministro Alexandre de Moraes, já falei, primeira turma. A ministro Ricardo Lewandowski, segunda turma. Tenho aqui um outro que apenas a ementa muda um pouco, mas dizendo a mesma coisa. A União Federal deve necessariamente integrar a LIDE em casos de ações que versam sobre o custeio de tratamento, medicamento para prestação de assistência à saúde em tratamento oncológico. Esse é o RE 1.393.643, agravo regimental, ministro Ricardo Lewandowski, segunda turma. E Rosa Weber, enfim, há vários aqui, eu vou me abster de citar. E apenas Dias Toffoli também, 3 de outubro de 2022, tratamento oncológico, em demanda para fornecimento de medicamento e tratamento de especialidade alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e ou de responsabilidade financeira da União, referido ente federativo deve integrar necessariamente o polo passivo, a LIDE. Reclamação, aqui com a reclamação. Reclamação 53.331, relator
ministro Dias Toffoli, julgado em 3 de outubro de 2022. Tá? Então, diga a Vossa Excelência, e finalizo, a dizer que, sendo inconteste que o fármaco vindicado pela parte autora não está incluído nos atos oficiais do SUS e que é um medicamento de alta complexidade, de alto custo, por ser um medicamento oncológico, o Estado do Piauí postula que, com base nos julgados aqui referidos, né, havia vários outros a ser citados, dos anos de 2023 já e 2022, só para puxar os 2 anos mais recentes, postula que esta colenda 4ª Câmara de Direito Público dê provimento ao apelo do Estado, determinando, em estrita observância à parte final da tese firmada no tema 793, o chamamento da União Federal ao polo passivo e, consequentemente, o deslocamento da competência à Justiça Federal. É o que se requer, Excelência. Muito obrigado. Pronto. Não falou ainda não. Presidente. Com a palavra, obrigado. Com a palavra, o desembargador Costa Neto. Excelentíssimo desembargador presidente da Câmara, desembargador Oliveira, em nome de quem saúda a todos, para facilitar o nosso, uma vez que todos já foram nominados para essa sessão. Meus senhores e minhas senhoras. Trata-se de apelação civil interposta pelo Estado do Piauí contra sentença proferida pelo douto juízo da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar, ajuizado por Estefânio dos Reis de Oliveira, contra o apelante. Na sentença do dito juiz de primeiro grau, firmou-se a liminar e julgou procedente a ação, determinando que o ente público forneça o medicamento modal em quantidade suficiente para o tratamento de saúde do autor, ora apelado, do autor, prestando assim a tutela jurisdicional com o julgamento do mérito nos termos do artigo 487, inciso 2º do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o apelante Estado do Piauí alegou necessidade de chamamento da União Federal ao processo, sustenta ainda que a interpretou de forma equivocada o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a necessidade de obediência à tese de repercussão geral número 793. Arguiu também que não existe nos autos prova da necessidade do medicamento prescrito por tratar-se de medicamento, por tratar-se de medicação não incluída na lista do SUS, e que não há prova técnica da necessidade do medicamento pleiteado. Defende ainda a necessidade de comprovação por meio de laudo médico, fundamentando e circunstanciando expedido pelo médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, sem contrarrazões. O Ministério Público superou, opiniou pelo reconhecimento e improvimento do recurso. É o relatório. Passo ao voto. Apelo tempestivo e de forma regular, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade com esse do recurso, sem preliminar. No caso dos autos, o apelante ajuizou contra o Estado do Piauí, objetivando o fornecimento do medicamento Temadal, uma vez que é portador de astrocitoma anaplástico grau 3º. Cabe destacar que o funcionamento do Sistema Único de Saúde
é de responsabilidade solidária do Estado, dos Estados-membros e dos municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade de causa para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento vindicado pelo apelante. Isto posto, ressalvo pelo tema 793 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, consignou que tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, portanto, responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Percebe-se, portanto, que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados na RENAME, o SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados, isolados ou conjuntamente. É exatamente nesse sentido de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações, que preteiam o fornecimento de medicamentos, tratamento, que não constem no RENAME, SUS, que se firmou entendimento no Superior Tribunal de Justiça. Não, desculpe, RENAME, desculpa aqui, RENAME. Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência 14. Foi fixada a tese de que, nas hipóteses de ações relativas à saúde, intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao cumprimento de obrigações de fazer consistente na dispensa de medicamento não inserido na lista do SUS, mas registrado na Anvisa, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fim de alteração ou ampliação do polo passivo, delineada pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente. A competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, é determinada pelo critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda, competindo ao juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo ao juízo estadual, ao receber os autos, lhe forem restituídos em vista da exclusão do ente federal no feito, suscitado o conflito da súmula 254 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença. Com estes fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso. É como voto. Seu microfone, desembargador Oliveira. Obrigado, doutora. Ouvimos do desembargador Costa Neto, negou o provimento ao recurso. Eu me reporto aqui, embora
tem repercussão aqui na nossa, vamos dizer assim, no nosso intelecto relativamente à questão posta em julgamento, tendo em vista a argumentação basilar do doutor Marcelo, eu quero me reportar ao tema 793 do STF, já mencionado anteriormente. Embora, doutor Marcelo, eu me comprometa em estudar, voltar a perquirir sobre as questões levantadas por Vossa Excelência, os julgamentos mais recentes das Cortes Superiores, eu me apego aqui ao tema 793, que diz que o direito à saúde, tratamento médico, responsabilidade solidária dos entes federados, percepção geral conhecida, reformulação da jurisprudência, tratamento médico adequado, sem às necessidades, se insere no rol dos deveres do Estado por conta da responsabilidade solidária dos entes federados. E com relação à competência, também eu lembro que no voto do doutor Costa Neto mesmo mencionou que podia ser acolhida a competência da Justiça Estadual à escolha do próprio autor. No que pese as considerações mencionadas, eu acompanho o voto do relator e ouço o voto do doutor Antônio Soares. Senhor presidente, senhor relator, senhor procurador, senhora procuradora, nossa diretora da sessão, na verdade, não se pode negar ser uma discussão tormentosa quanto ao que assegura a Constituição Federal e quanto a burocracia procura, naturalmente, cada qual puxando a brasa para a sua sardinha, eximir-se da responsabilidade de plano. O direito à saúde no Brasil é universalizada e instituído notoriamente, beneficamente, o SUS, que universalizou a assistência à saúde, notadamente, mas todo almoço tem seu custo, não é? E todo benefício também tem seu custo. Não há almoço de graça, como dizem os americanos. Alguém tem que responder. E aí vem, no meu entender, exatamente essa distinção que há de se fazer naquilo que a lei preceitua. A Constituição garante a universalidade da saúde para o brasileiro, independentemente da sua posse financeira ou não. O problema que quando diz solidário, a solidariedade pode advir de um contrato contratual, de livre e espontânea vontade das partes, e pode vir a solidariedade legal, imposta pela lei. Sabe-se que essa circunstância de solidariedade significa dizer que, no crédito, qualquer solidário é detentor de um todo. E no débito, qualquer solidário também é detentor de todo o débito. De modo que qualquer um que queira demandar qualquer dos entes poderá fazê-lo. Aconselha-se até que não comece pelo mais fraco, porque diz que a corda só quebra do lado mais fraco. Não comece pelo município, porque ele não tem verba suficiente, o medicamento é caro, a saúde é cara no Brasil e no mundo todo. Então, ele começa por aquele que é mais palpável a ele, mais visível, mais perto, mais junto, que é o Estado. O Estado pode fazê-lo, o Estado-federação. Na verdade, a união que existe por criação mental, mas na verdade não é palpável. A gente conhece o município e o Estado, então ele vai naquilo que lhe é mais propício e favorável a adquirir aquele tratamento. E ele começa pelo Estado. E quando a de praxe se diz que é solidária, significa dizer que qualquer um custeia e procura se ressarcir do outro. Mas isso deve ser um ônus dos entes entre si, e não do pobre coitado do paciente, que já vive atormentado, já vive acossado de dificuldades outras, sem acesso, sem liberdade enfim. Então, cabe os entes se compensarem entre si
e não botar o ônus para o cidadão, que quando essa junção de um e de outro dificulta mais ainda o resultado, dificulta mais ainda o efeito prático daquela pretensão que é legítima, que é assegurada, que é constitucional. De modo que, neste sentido, neste diapasão, é apenas para corroborar, no meu entendimento, que não colide, mas coincide com o do nobre relator Costa Neto, pelo que acompanho o seu voto em toto. É como voto, presidente. Por unanimidade, a Câmara conheceu e negou o provimento ao recurso. Passamos ao próximo processo, doutora Leia. Processo de número 3 da pauta é o processo 0011-999, dígito 52, 2014, 818-0140, uma apelação cível, origem Teresina, primeira vara do 6 da Fazenda Pública, o apelante é José Valdeilson Gonçalves Luz, advogado Marcelo Augusto Cavalcante de Souza, o apelado é o Estado do Piauí e o relator é Vossa Excelência, desembargador Costa Neto. Com a palavra, doutor Marcelo Sequer. Perfeito, excelência. Obrigado. Último processo da pauta, o terceiro, correto? Isso, doutor Marcelo, é o último da pauta. Muito bem. Então, senhores jogadores, dizer que na origem se trata de um mandado de segurança, foi aí petrado pelo candidato em um concurso público. O candidato é José Valdeilson Gonçalves Luz, e outro postulando, né, o direito a prosseguir no certame para ingresso na Polícia Militar. O concurso foi regido pelo edital 05/2013. O que ocorreu com esses candidatos aqui, autores, apelantes, presente caso? Eles foram, para resumir, declarados inaptos no teste de aptidão física, que é a terceira etapa deste concurso, chamado TAF, teste de aptidão física. São dois candidatos aqui, dois autores. Um não conseguiu completar o teste de corrida e o outro não conseguiu realizar o teste de flexão. Como veremos adiante, de forma com mais vagar. O caso é facilmente resolvido, como assim entendeu a sentença, pela análise do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a vinculação aqui, no caso, ao edital, que é a expressão mais específica do princípio da legalidade aplicado aos concursos públicos. É a vinculação ao edital, que vincula tanto a administração quanto os administrados candidatos. Pois bem, os autores se submeteram a esse concurso, que eu já me reportei, para ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar, e ele foi organizado pelo NUCEP, que é um órgão vinculado à Fundação Universidade Estadual do Piauí. Aprovados nas duas primeiras etapas, submeteram-se, como todos os outros candidatos assim o fizeram, à terceira etapa, etapa de testes físicos, em que há uma série de exercícios que são aplicados. Teste de corrida, flexão de joelho, cotovelo, abdominal. Pois bem, eles foram declarados inaptos. E qual é a alegação autoral? A alegação é de que a comissão organizadora desse certame teria se limitado a divulgar o resultado apto ou inapto dos candidatos, sem declinar os motivos pelos quais entendeu que tais candidatos foram inaptos, e dentre estes inaptos, os autores da presente demanda. Pois bem, colocando aqui em bom vernáculo, senhores jogadores, é dizer que os apelantes não conseguiram completar o teste de aptidão física de acordo com os marcadores de desempenho que estão previstos no edital. Porque quando o candidato se inscreve no certame, ele está anuindo e declarando ciência de todas as disposições editalícias, a não ser que impugne administrativa ou judicialmente alguma disposição que entenda ilegal / inconstitucional,
Se ele se inscreve, ele está concordando com as disposições. E dentre essas disposições editalícias, há aquela que diz a quantidade de metros que o candidato no teste físico deve percorrer em determinado tempo. Há a quantidade de abdominais que deve realizar em determinado tempo e de flexões de cotovelo e joelho. Pois bem, eles sabiam de antemão qual desempenho deveriam ter em cada um destes testes, que consistiam, né, de uma forma geral, o chamado TAF, Teste de Aptidão Física. E o que pretendem, com a presente demanda, me permitam uma franqueza, por meio do Poder Judiciário, obter uma nova chance de realizar o teste. E, com isso, um tratamento privilegiado, diferenciado, porque sabedores são do fato de que não conseguiram atingir os marcos de desempenho. E alega que não souberam da banca examinadora o motivo de sua inaptidão. Ora, quando o candidato sai ali da prova, é questão objetiva, é uma questão instantânea. Você sabe se você atingiu os 2.400 metros no teste de corrida ou não, porque isso é indicado de cara pelo avaliador daquela prova. Você sabe se atingiu a quantidade de abdominais daquele interstício temporal que é assinalado e previsto no edital, de cara, quando o teste acaba. Não há não há falar em subjetivismo num caso como o teste de aptidão física. E os autores, também com a devida vênia e com o perdão da franqueza, parecem querer induzir o judiciário a erro com a presente demanda, né? Porque eles foram declarados inaptos, entenda-se, reprovados, né, no certame, porque não realizaram de forma satisfatória um candidato o teste de flexão e o outro o teste de corrida. O edital, ele dispunha no item 5.5.6. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária, ele cita várias situações, gravidez, indisposição, contusão, enfim, etc. Um rol exemplificativo. Essas situações que impossibilitem a realização dos exercícios ou diminuam ou limitam a capacidade física dos candidatos não serão levadas em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ou adiamento do exame. E o item 5.5.8 é mais enfático e resume: não haverá repetição na execução dos exercícios. O Supremo Tribunal Federal, aqui saindo um pouco do edital, que Vossa Excelência bem sabe, definiu em tese de repercussão geral, no tema 335, que versava, né, o macrotema era remarcação de teste de aptidão física em concurso. O ministro Gilmar Mendes era o relator desse recurso extraordinário, que era o leading case desse tema de repercussão geral, e decidiu: inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada em teste de aptidão física, salvo contrária à disposição editalícia. Não houve ressalva no edital. Mas é bem verdade que, posteriormente, o Supremo foi provocado e fez uma ressalva a isso, mas somente no caso da candidata gestante, que estava gestante por ocasião da realização do teste de aptidão física. E aí há uma ponderação constitucional que se deve fazer, né? A questão da maternidade, o direito ao nascituro, a gravidez e o direito à participação no certame, enfim, a questão do interesse público na realização do concurso. Dessa ponderação, o Supremo entendeu que há sim o direito à candidata gestante, à remarcação. Não é o caso. Não é o caso. Pois bem, disseram os apelantes que não houve motivação da banca examinadora em relação às suas inaptidões no teste de aptidão física. Então, toda a celeuma aqui, ela gira em torno na alegação dos impetrantes, né, apelantes, de que foram declarados inaptos supostamente, sem qualquer motivação na declaração de inaptidão. Pois bem, analisando os autos, né, verifica-se aqui que quando da tramitação do feito aqui em primeiro grau, documentos que foram acostados, eles dão conta da situação específica de cada candidato e o porquê que eles foram declarados inaptos. E aí, eu devo dizer também, sendo nessa sustentação bastante franco e às vezes um pouco enfático até demais, beira
beira a má fé dizer que não souberam os candidatos dos motivos pelos quais foram declarados inaptos. Eu me reporto aqui a um documento ID 5251-559, página 46, senhores jogadores, em que o candidato José Valdeilson, um dos apelantes, petrantes neste mandato de segurança, ele escreveu um recurso administrativo dirigido à banca examinadora, reconhecendo que não completou os 2.400 metros por um problema emocional. Ele disse que, eu vou abrir aspas para a fala do candidato, em casos assim, eu nem faço isso, mas quando eu vejo uma tentativa de indução do judiciário a erro, nessas situações, senhor presidente, me perdoe a franqueza, eu faço questão de levar os elementos, né, os mais específicos que sejam, mas que venham a levantar ou pelo menos revelar o intento que se suspeita possa ter tido a parte autora. Abre aspas para o recurso, as falas do candidato. Vem, através desse instrumento, pedir encarecidamente que revise o TAF, que é o teste de aptidão física. No dia 12 de maio de 2014, 7 horas da manhã, ele coloca: estava em boas condições físicas e mentais para fazer esse teste, mas no início do teste de corrida me senti um pouco ansioso por volta da quarta volta. Né? Ele colocou assim: deparei-me com um colega no chão. Isso me provocou um bloqueio emocional, atrapalhando o rendimento no decorrer do teste. Esse candidato que caiu na pista durante o teste, que no dia posterior veio a óbito, treinou alguns dias comigo, sendo que tal fato prejudicou-me no decorrer do teste físico, vindo a faltar aproximadamente 20 metros para o término do teste no tempo devido. Essa distância irrisória, ele reconhece, não finalizou os 2.400 metros. Essa distância irrisória se deu devido a um pequeno bloqueio emocional, por estar em plena forma física depois de treinamento. Pois bem, eu não vou ler o restante. Ele fala do bloqueio emocional, que viu aquela cena, chocou ele, e ele confessa, não concluiu os 2.400 metros, faltaram aproximadamente 20, 30 metros. E o que foi que a banca examinadora trouxe aos autos? Justamente o que o candidato disse, abre aspas, banca examinadora ID 5255-559, página 48, que foi digitalizado para o PJ, era processo físico. Em atenção ao conteúdo dos questionamentos formulados para esse processo, formamos ao verificado ficha de avaliação TAF, respectiva filmagem dos testes, o candidato José Valdeilson, identificado pelo número 121, turma 26, com data de realização 12 de maio de 2014, primeira turma, foi considerado inapto por ter realizado apenas 2.370 metros no teste Cooper, teste de corrida, não contemplando o item 4, anexo 5º, que era o quê? 2.400. Ele fez 2.370. Podia faltar 1 metro, mas a isonomia que deve imperar no concurso exige um tratamento igualitário. Isso implica desclassificar aquele que não atingiu o marco mínimo de desempenho. Ressaltando que, conforme o item 5.5, segue a banca. O item 5.5 do teste de aptidão física, terceira etapa, subitem 5.5.6, caso de alteração psicológica, vejam, psicológica e ou fisiológica decorado que diminua o limite à capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração. Então, o primeiro candidato, a situação está clara, a solução jurídica a ser dada, e no sentido de que a banca examinadora o declarou inapto de forma legítima e legal. Passemos à situação do outro candidato. O outro candidato era o senhor Cleison Gomes da Silva, também impetrante, apelante aqui neste feito. A banca examinadora foi clara e categórica. Em relação ao teste de, agora, flexão e extensão na barra física, não atingiu o padrão exigido de flexões, não tendo realizado nenhuma flexão e extensão na barra fixa. Não é demais lembrar, agora voltando aqui à minha fala, que, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, e o ato da banca examinadora enquadra-se como um ato administrativo, ele goza dessa presunção, né? É uma presunção relativa, é verdade, de legitimidade e veracidade. E que, diante de tal presunção, somente prova robusta produzida pela parte contrária é que se pode desconstituir essa presunção. Então, não há nos autos prova produzida pela parte autora, ônus que ele toca, artigo 373, inciso 1º do CPC, fato constitutivo do seu direito, diz respeito à parte autora, incube a ela provar,
Não há prova que desconstitua a presunção de legitimidade e veracidade do documento da banca, que declarou inapto, inclusive declinando as razões, está nos autos, por não atingir o mínimo de 2.400 metros de teste de corrida, e o outro porque não realizou o teste de flexão de joelhos e cotovelo. Então, tem-se, finalizando, que a decisão de manutenção do resultado de inaptidão, que houve o recurso e houve a apreciação do recurso, foi devidamente motivada. Isso sim. Então, não se pode alegar desconhecimento dos motivos de inaptidão, como fez a parte autora, ou que não se teve oportunidade de recorrer, como também aduziu a parte autora, quando, em verdade, a Fundação Universidade Estadual do Piauí colacionou nestes autos prova cabal do contrário que disse a parte autora. Senhores julgadores, então, postular de tal forma induzir o judiciário a erro ou agir de má-fé, ou ambos, né? Então, em nome dos princípios da isonomia, da impessoalidade, que devem reger os atos públicos, os atos da administração pública, em especial aqui em um certame público, é de rigor, portanto, a manutenção da sentença de denegação da segurança. Com essas considerações, se requer o desprovimento do apelo autoral. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Após a sua sustentação oral, passamos a ouvir o voto do desembargador Costa Neto. Excelentíssimo desembargador presidente de Direito Público, em que novamente saúde todos os demais componentes dessa Câmara servindo. Trata-se de apelação civil interposta por José Valdeilson Gonçalves Luiz e Cleison Gomes da Silva, contra a sentença proferida pelo digno juiz da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública da comarca de Teresina, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar interposto pelos requerentes contra o núcleo de concurso, promoções e eventos no CEP. Na sentença do digno juiz, a qual negou a segurança pleiteada, mantendo o resultado de inaptidão dos impetrantes no teste de aptidão física, TAP. Os impetrantes interpuseram o presente recurso, afirmando que deixaram de fazer seus recursos administrativos adequadamente, uma vez que não obtiveram acesso aos motivos da inaptidão no momento oportuno. Requerem o provimento do recurso para a reforma da sentença, de modo a conceder a segurança pleiteada e declarar nulo o exame de aptidão física realizado. A impetrada apresentou contra-razões recursais, consigna que os impetrantes saíram do local do teste de aptidão física consciente de que foram considerados aptos e inaptos para com o respectivo motivo, sendo ilógico afirmarem que o resultado não possui fundamentação. Requer o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença objurgada. Não obstante, o representante do Ministério Público, em parecer de mérito, defendeu o conhecimento e o desprovimento do recurso interposto. É o relatório. Passo ao voto. Preenchidos os requisitos necessários à admissibilidade do recurso, conheço do apelo, sem preliminares. Versa a matéria, em síntese, sobre a ilegalidade na reprovação dos impetrantes apelantes no teste de aptidão física. Consta nos autos cópia do recurso administrativo e de outros documentos, do qual se extrai os motivos pelos quais os apelantes foram considerados inaptos. Os apelantes afirmam que, em seu recurso administrativo,
que não conseguiram concluir a distância fixada no tempo mínimo estabelecido no edital em razão do nervosismo, após ver um colega caído no chão. A comissão do concurso afirmou que o apelante foi considerado inapto por ter realizado apenas 2.370 metros no teste de Cooper, não contemplando o item 4 do anexo 5 do edital 0513. Ressaltou que, conforme consta no item 5.5 do teste de aptidão, terceira etapa, do edital 0513, subitem 5.56, casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária que continuam ou limitam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ou aditamento do teste. Pois bem, sabe-se que a jurisprudência das Cortes Superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, é firme no entendimento de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão do mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Além disso, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o candidato está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em edital, que é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a administração quanto os candidatos. Ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. Na hipótese dos atos, o item 5.51 do edital 05.213 do concurso da Polícia Militar do Piauí prévia expressamente o teste de aptidão física de caráter eliminatório. Será realizado por comissão designada pelo CEP, Universidade Estadual do Piauí, composta por profissionais com habilitação em educação física, exclusivamente em Teresina, em horário e local determinado quanto da inovação do candidato. Quanto da convocação, desculpa aqui, porque está um papelzinho, está pregado aqui. Convocação do candidato através de exercícios constantes no anexo 5 do edital. Assim, os critérios objetivos de avaliação do teste de avaliação física estão localizados no anexo 5 do edital 05/2013, garantindo a vinculação ao edital, como assinalou o Ministério Público em seu parecer. Dito isso, o direito líquido e certo dos impetentes não restou demonstrado, visto que, conforme documentação anexada, ambos foram reprovados de forma motivada. O candidato José Valdeilson Gonçalves Luiz realizou apenas 2.370 metros no teste de Cooper, e o impetrante Cleison Gomes da Silva não realizou o exercício flexão e extensão de barra fixa, sendo considerado inapto. Constatando-se que o ato de inaptidão foi devidamente motivado, bem como se pode afirmar que os impetrantes
ora apelante, não cumpriram com todas as exigências previstas no teste de aptidão física do edital do certame, não havendo que se falar em direito à nulidade do teste de aptidão física ou à ilegalidade na reprovação. Com estes fundamentos e em consonância com o Ministério Público, nego provimento ao recurso, sem honorários nos termos da súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. É como voto. Obrigado, Gilmar Costa Neto. Verifico no seu voto que os candidatos não se inserem naquela situação que permite a renovação do teste. De modo que eu acompanho o seu voto bem elaborado e ouço o voto do desembargador. Chamei sem intenção, mas com boa intenção. Espero que realmente possa chamar de verdade em breve, porquanto méritos não lhe faltam, doutor Antônio Soares. De certo, eu quero agora ouvir o voto de Vossa Excelência. Quiçá fosse propositadamente esmagador. Mas, senhor presidente, senhor relator, demais presentes, na verdade, hoje em dia, a questão contratual tem sido um tanto quanto relativizada em todos os setores, mas não se pode também abranger tanto, contemporizar tanto, flexibilizar tanto, sobretudo quando há uma correlação de necessidade da exigência com o exercício que será praticado resultante daquele concurso. Ademais, o edital é lei entre as partes. Se é lei entre as partes, para flexibilizado, tem que haver motivos realmente que justifiquem, motivos que sejam ponderáveis, motivos que sejam razoáveis, motivos que sejam proporcionais. Um concurso público que é aberto ao público e tem-se como fundamento o edital, que é previamente publicizado para que todos tomem conhecimento. E quando você toma conhecimento e submete aquele concurso, você quer ser tratado igualmente a todos, sob pena de o concurso perder a sua eficácia e o seu sentido. Quando o edital assinala as exigências e o concorrente não objeta aquelas exigências e adere fazendo a sua inscrição para aquele concurso, ele terá que obedecer o que está posto. É evidente que nem todos têm a mesma capacidade, mas tecnicamente é consignado uma certa margem de que alcance ou assambarque a todas as disposições de disponibilidade dos concorrentes. Se é 2.400 metros, é porque foi feito um levantamento que 2.400 metros é possível ser alcançado por o homem médio, pelo homem médio. Enveredar-se com o pedido do ora candidato seria naturalmente virar uma situação de insegurança para todos os demais concorrentes. E, para tanto, todos teriam também que fazer parte do polo para defender o seu direito de que, numa classificação, possivelmente poderia um desses privilegiados ultrapassar aqueles que se esforçou, que suou, que batalhou e que que atingiu o mesmo método dos demais. Esse caso tem uma peculiaridade interessante, é que o relator é o expert na matéria, é militar, é ex-militar, né? Serviu a Polícia Militar e através de concurso também,
de modo que, com muita propriedade, ele analisou os autos e atentou para essa circunstância, além da peroração do senhor procurador, com muita propriedade, com muito argumento, com muita persuasão, né, faz-nos crer que realmente a posição do senhor relator, a meu ver, é corretíssima, pelo que acompanha em toto o voto do senhor relator. É como voto, presidente. Pertinentes as observações de Vossa Excelência, doutor Antônio Soares, de modo que declaro a conclusão do acordo, né, do voto, de que a Câmara conheceu e negou provimento ao recurso. E assim, os senhores desembargadores, senhora procuradora, senhor procurador, doutora Leia Mello, encerramos a nossa sessão no dia de hoje. Proveitosa, embora com uma demora por conta dos impedimentos do desembargador Adécio, mas, enfim, foi resolvido com a boa vontade e com a presença do doutor Antônio Soares, né, a quem agradeço penhoradamente, e me despeço dos senhores, né, declarando encerrada a sessão, desejando um bom resto de semana a todos e um bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Quiserem desejar. Bom dia, abraço a todos. Neto. Senhor Até a próxima. desembargador presidente, desembargador Oliveira, e nós vamos continuar com aquela praxe depois disso aqui, para cada um conversar um pouquinho. É rápido, né? Na verdade, só um até logo que eu já dei, então você tem excelência palavra. Até logo e um bom dia a todos. Para matar a saudade, eu particularmente estava com saudade. Abraço. Doutora Rosângela, bom dia. Bom dia. Doutor Antônio Soares, muito obrigada. Seja bem-vindo, Bom dia, colega Oliveira. desembargador Antônio Soares. Estamos à disposição. Até logo. Até a próxima. Até a próxima. Doutor Marcelo, doutor mais, um desembargador abraço. Costa Neto, bom Tchau, dia. tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau a todos. Um abraço.